Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Neste vídeo geral, nós vamos entender de forma completa como funciona o planejamento e o orçamento no setor público brasileiro, com foco no trio PPA, LDO e LOA. A ideia é sair daqui sabendo o que é cada uma dessas leis, para que elas servem, como se conectam, como são elaboradas e aprovadas, e como o orçamento vira execução real, com gasto público, entrega de serviços e controle pela sociedade. Planejar no setor público é diferente de planejar em uma empresa. Na empresa, o objetivo principal é resultado econômico e vantagem competitiva. No Estado, o objetivo é atender necessidades coletivas e garantir direitos, dentro de limites legais e fiscais. Por isso, o planejamento público precisa equilibrar três dimensões ao mesmo tempo: a dimensão política, que define prioridades e escolhas; a dimensão técnica, que transforma escolhas em programas, metas e ações; e a dimensão jurídico-fiscal, que condiciona tudo ao orçamento, à legalidade e à responsabilidade fiscal. É nesse ponto que entram PPA, LDO e LOA como a espinha dorsal do planejamento governamental. No Brasil, o planejamento e o orçamento são estruturados como um sistema integrado. Em vez de o orçamento ser apenas uma lista de despesas, ele precisa dialogar com objetivos, programas e metas. Essa ideia é conhecida como orçamento-programa, uma abordagem em que o gasto é organizado para financiar resultados, e não apenas itens de despesa. Na prática, isso significa que o governo precisa dizer qual problema público quer enfrentar, qual resultado pretende alcançar, quais ações fará, quanto custará e como será medido. Antes de entrar em cada lei, vale entender o ciclo orçamentário, ou seja, o caminho que o orçamento percorre ao longo do tempo. Primeiro vem a elaboração, quando o Poder Executivo prepara as propostas e consolida dados de receita, despesa, prioridades e metas. Depois vem a discussão e aprovação no Poder Legislativo, que pode analisar, propor emendas e aprovar o texto final, dentro das regras constitucionais e legais. Em seguida vem a execução, que é quando o governo arrecada receitas e realiza despesas conforme as autorizações. E por fim vem o controle e a avaliação, realizados por controles internos, tribunais de contas, Poder Legislativo e também pela sociedade, via transparência e participação social. Esse ciclo é anual, mas se conecta a um planejamento de médio prazo por meio do PPA. O PPA, Plano Plurianual, é a lei que organiza o planejamento de médio prazo do governo. Ele tem duração de 4 anos e define diretrizes, objetivos e metas da administração pública para esse período. A lógica é simples. O PPA define o que o governo pretende entregar ao longo de 4 anos, que problemas quer atacar e quais resultados quer alcançar. Ele não substitui o orçamento anual, mas dá o rumo e o mapa para os orçamentos de cada ano. Em geral, o PPA começa no segundo ano de um mandato e vai até o primeiro ano do mandato seguinte. Isso não é por acaso. A regra busca evitar que um governo deixe zero de planejamento para o seguinte, criando uma transição mínima de continuidade do Estado. O PPA é organizado por programas. Programa, no planejamento público, não é apenas um projeto isolado, é um conjunto de ações coerentes voltadas para um objetivo. Um programa pode ser, por exemplo, reduzir mortalidade infantil, ampliar saneamento, melhorar a aprendizagem, aumentar cobertura de atenção básica em saúde, modernizar gestão previdenciária, ampliar capacidade de resposta a emergências, e assim por diante. Cada programa se desdobra em ações, que são as entregas concretas financiadas pelo orçamento. As ações podem ser atividades, quando são contínuas e permanentes, como manutenção de unidades de saúde, pagamento de equipes, operação de serviços. Podem ser projetos, quando tem começo e fim, como construir uma unidade, implantar um sistema, realizar uma obra. E podem ser operações especiais, quando são gastos que não geram produto típico, como pagamento de juros e encargos, amortização da dívida e algumas transferências conforme a classificação adotada. Um ponto essencial do PPA é que ele não é apenas uma intenção. Ele precisa estar ligado a indicadores e metas,
para permitir acompanhamento. Indicador é uma medida que sinaliza se o problema está melhorando ou piorando. Meta é o valor que se pretende alcançar. Quando o PPA é bem construído, ele permite que a sociedade acompanhe quanto avançou, o que foi entregue, o que ficou para trás e por quê. Na prática, muitos desafios aparecem aqui: falta de dados de qualidade, metas mal definidas, programas muito genéricos, mudanças de prioridades por razões políticas e dificuldade de integração entre órgãos. Mesmo assim, o PPA é fundamental porque dá racionalidade ao planejamento e cria uma linguagem comum para transformar prioridades em ações. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é a ponte entre o PPA e a LOA. Ela é anual e tem uma função muito específica: orientar a elaboração do orçamento do ano seguinte e organizar regras e prioridades para a execução. Se o PPA responde, para onde vamos em 4 anos? A LDO responde, o que será prioridade no próximo ano e quais regras vão guiar o orçamento. A LDO seleciona prioridades, define metas fiscais, trata de riscos e estabelece parâmetros que o orçamento anual precisa obedecer. A Lei de Responsabilidade Fiscal reforçou muito o papel da LDO. Em um Estado moderno, não basta dizer vou gastar com isso. É preciso demonstrar equilíbrio, controlar riscos e manter sustentabilidade. Por isso, a LDO costuma conter o anexo de metas fiscais, com metas de resultados e diretrizes para a condução fiscal, e o anexo de riscos fiscais, que lista eventos que podem ameaçar as contas públicas, como frustração de receita, passivos judiciais, garantias executadas, desastres, variações macroeconômicas e outras contingências. A LDO também costuma definir regras para limitação de empenho e movimentação financeira, que é o contingenciamento. Se a arrecadação não vier como previsto, o governo precisa cortar ou atrasar gastos para manter metas fiscais e não quebrar o equilíbrio. Outro papel frequente da LDO é disciplinar aspectos operacionais do orçamento, como critérios para alterações orçamentárias, políticas para despesas com pessoal, condições para transferências, orientação para elaboração de emendas parlamentares e diretrizes para avaliação de programas. Ela também pode trazer orientações sobre alterações na legislação tributária, o que é importante porque mudanças de tributos impactam diretamente a receita prevista na LOA. A LOA, Lei Orçamentária Anual, é o orçamento propriamente dito. É nela que o governo estima quanto vai arrecadar e fixa quanto pode gastar, detalhando as despesas por órgãos, funções, programas, ações e categorias econômicas. A LOA é a autorização anual para executar gastos, por isso, é o instrumento mais direto de materialização do planejamento. Sem LOA, o governo não pode executar livremente despesas, porque a despesa pública é vinculada à autorização orçamentária e à legalidade. A Constituição organiza a LOA de forma que ela compreenda 3 grandes orçamentos: o orçamento fiscal, que cobre os poderes, órgãos e entidades da administração direta e indireta em geral; o orçamento da Seguridade Social, que abrange saúde, previdência e assistência social; e o orçamento de investimento das empresas em que o poder público detenha a maioria do capital votante. Essa divisão é relevante porque mostra que o orçamento não é uma peça única e homogênea. Ele tem suborçamentos com lógicas próprias, especialmente a Seguridade, que tem fontes e vinculações específicas. Na prática, a LOA detalha dotações orçamentárias. Dotações são limites autorizados para gastar em determinada ação e categoria. O orçamento precisa ser detalhado o suficiente para permitir controle, mas não pode ser tão fragmentado que inviabilize a gestão. Por isso, existem classificações orçamentárias padronizadas. Você vê a despesa por classificação institucional, indicando o órgão e unidade, por classificação funcional, indicando a área de governo, como saúde, educação, previdência, assistência, administração, por classificação programática, indicando programa e ação, e por classificação econômica, separando despesas correntes e despesas de capital. Também há classificação por natureza da despesa, fonte ou destinação de recursos, e identificadores que permitem rastrear de onde vem o dinheiro
e em que ele pode ser gasto. Um ponto que gera muita confusão é achar que a LOA obriga todo o gasto a ocorrer. Em termos gerais, o orçamento tem forte caráter autorizativo. Ele autoriza e limita, mas a execução depende de arrecadação, programação financeira, prioridades e gestão. É por isso que existe a diferença entre dotação e caixa. Você pode ter dotação para um programa, mas não ter disponibilidade financeira no momento para pagar, ou pode precisar contingenciar por queda de receita. É aqui que entra a programação orçamentária e financeira, com cronograma de desembolso e definição de limites de empenho ao longo do ano. Para entender como o orçamento vira execução real, você precisa conhecer os estágios da despesa: empenho, liquidação e pagamento. O empenho é o ato que reserva parte da dotação e cria obrigação para o Estado, por exemplo, ao contratar um serviço ou comprar um bem. Liquidação é a verificação de que o serviço foi prestado ou o bem foi entregue corretamente, reconhecendo o direito do fornecedor. Pagamento é a quitação financeira. Esse fluxo é essencial para controle, porque evita gastos sem autorização, sem entrega e sem conferência. Na receita, a LOA trabalha com previsão e arrecadação. A previsão é uma estimativa baseada em legislação tributária, atividade econômica, inflação, histórico de arrecadação e outros fatores. Durante o ano, a arrecadação real é comparada ao previsto. Se a arrecadação ficar abaixo, o governo precisa ajustar a despesa para não gerar desequilíbrio, e isso é feito por contingenciamento e limitação de empenho. Como PPA, LDO e LOA se conectam na prática? Pense em uma sequência lógica. O PPA define programas e objetivos de médio prazo. A LDO escolhe prioridades para o ano seguinte e define regras fiscais e de execução. A LOA aloca dinheiro para ações e programas, dentro dessas prioridades e regras. Idealmente, a LOA deveria ser uma fotografia anual do PPA, ajustada pela LDO. Quando essa integração funciona, o orçamento não é improviso, é planejamento financiado. Outro ponto essencial é que o orçamento é também um instrumento de disputa política e de alocação de poder. O legislativo participa aprovando e emendando, e isso é parte do desenho democrático. O orçamento é a lei que decide para onde vão recursos públicos. Emendas parlamentares são uma forma de intervenção do legislativo na alocação de recursos. Dependendo do nível federativo e das regras vigentes, parte das emendas pode ter execução obrigatória dentro de limites e condições. Mas, mesmo quando há obrigatoriedade, a execução segue critérios técnicos e fiscais, como disponibilidade financeira, regularidade do projeto e cronograma. Também é importante entender que o orçamento é limitado por princípios e regras. Princípios orçamentários clássicos ajudam a organizar a peça. Anualidade, porque o orçamento é feito para um exercício, unidade e universalidade, porque deve reunir receitas e despesas e permitir visão consolidada. Exclusividade, evitando incluir temas estranhos ao orçamento. Especificação, para detalhar e permitir controle. E publicidade, para transparência. Além disso, limites fiscais e constitucionais condicionam escolhas, pisos de educação e saúde, limites de despesa com pessoal, limites de endividamento, regras para operações de crédito, e vedações como iniciar projetos sem dotação ou abrir créditos adicionais sem autorização e sem indicação de recursos, salvo hipóteses excepcionais. Créditos adicionais são outra peça fundamental. A LOA nasce com dotações iniciais, mas durante o ano podem surgir necessidades ou insuficiências. Créditos suplementares reforçam dotações existentes. Créditos especiais criam dotações que não existiam. Créditos extraordinários são para situações urgentes e imprevisíveis, como calamidade. Em todos os casos, o orçamento precisa ser ajustado com regras, porque o orçamento é uma lei e não pode ser alterado livremente. No setor público, planejamento e orçamento também se conectam à avaliação e desempenho. Um orçamento moderno não deve olhar só quanto foi gasto, mas o que foi entregue e qual foi o impacto. Por isso, muitos governos adotam indicadores de resultado, metas físicas e monitoramento de programas. Na prática,
Medir impacto é difícil. Políticas públicas têm múltiplas causas, efeitos de longo prazo e dependem de coordenação entre órgãos. Mesmo assim, monitorar entregas e resultados é o que transforma o orçamento em instrumento de gestão, e não apenas de conformidade. Transparência fecha essa visão. Sem transparência, o orçamento vira uma peça inacessível ao cidadão. Por isso, a legislação exige divulgação de planos, leis orçamentárias, relatórios, execução detalhada e mecanismos de controle social. Portais de transparência, relatórios de execução, audiências públicas e participação social são formas de aproximar a sociedade do orçamento. Na prática, a qualidade dessa transparência varia, mas o caminho é claro. Orçamento público é uma ferramenta de cidadania, porque define prioridades, revela escolhas e permite cobrar resultados. Para concluir, pense no sistema PPA, LDO e LOA como um encadeamento de decisões. O PPA organiza objetivos e programas de médio prazo. A LDO escolhe prioridades anuais e define regras para manter equilíbrio fiscal e orientar o orçamento. A LOA transforma isso em valores, dotações e ações concretas, autorizando a arrecadação e o gasto. Depois, a execução transforma a autorização em entrega, e o controle verifica legalidade, eficiência e resultados. Quando esse sistema funciona bem, o Estado planeja melhor, gasta com mais racionalidade, presta contas e melhora políticas públicas. Quando funciona mal, o orçamento vira improviso, o planejamento vira formalidade e a sociedade perde capacidade de acompanhar e exigir qualidade no gasto público.